Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos início a mais uma aula para o nosso próximo domingo. Iremos estudar hoje a lição de número 5, que traz como tema a evangelização urbana e as suas estratégias. O nosso textual está em Mateus capítulo 11, versículo 1, que diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. A nossa verdade prática nos diz: a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio de início para se alcançar aos confins da terra. A nossa leitura bíblica em classes você pode conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 ao 12. Iremos estudar as estratégias da evangelização dentro das cidades. Iremos estudar o primeiro ponto, onde vai falar sobre Jonas e as suas estratégias. O nosso segundo ponto vai tratar sobre os desafios da evangelização nas cidades. E também o nosso ponto de número 3, como fazer evangelismo nas cidades. Vejamos, meus amados, estratégias urbanas de evangelismo. A estratégia de Jonas. Jonas foi um dos maiores pregadores que temos na Bíblia Sagrada. Jonas foi o maior pregador de todos os tempos, pelo simples fato de ele trazer uma só mensagem, e com essa única mensagem, trazer uma cidade inteira para os pés do Criador. Então, Jonas foi escolhido por Deus para levar uma mensagem não muito longa, mas menos de 40 letras. Jonas levou a mensagem de condenação para aquela cidade de Nínive, a fim de que eles fossem destruídos. Quando Jonas saiu nas ruas, que estratégia! Sair nas ruas proclamando com a sua própria voz. Ele não precisou de púlpito. Ele não precisou ir aos rádios, nem na TV e nem na internet. Jonas, a sua estratégia era no meio das ruas, cara a cara, frente a frente, com aqueles moradores. E a sua mensagem era essa: em 40 dias, Nínive será destruída. Teve um valor muito grande a sua mensagem, porque o resultado foi muito proveitoso. A cidade inteira, inclusive o rei dela, se render aos pés do Criador. Então Jonas, não por merecimento, mas a manifestação da glória de Deus, através da sua graça, do seu perdão, ao trazer uma mensagem para aquela cidade, Jonas não pensava que ia dar certo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que as pessoas não mudam, que as pessoas vão morrer daquela forma. Muitas pessoas acham que Deus tem uma elite e que Deus é só daquele povo. Mostra que, quando Jonas pregou o Evangelho, a grande cidade de Nínive, e a cidade se converteu, mostra que Deus não faz acepção de pessoas e ama todos igualmente. E Jonas desconhecia essa parte do coração de Deus. Então, meus amados irmãos, a grande estratégia de Jonas era pregar nas ruas, com a sua alta voz e com as suas poucas palavras, mas trouxe um grande valor, porque a cidade inteira aceitou ao Criador dos céus e da terra. Nós vamos estudar também sobre o nosso segundo ponto, que é a estratégia
e os desafios da evangelização nas cidades. Há os itens desse tópico 2, como incredulidade e perseguição. 3, enfermos. 2, enfermos. E 3, endemoniados. Irmãos, antes de dar início ao comentário desses tópicos, desses pontos, desses itens, eu gostaria de mostrar aos irmãos o grande desafio de Jesus. Que desafio! Você está aqui um exemplo quando Jesus se encontrou com uma mulher, sendo ele homem, que não era comum naquela época um homem conversar com uma mulher. Então, o outro desafio é Jesus deixar a Judéia e ir até a Galileia, e ele vê a necessidade de ir a Samaria, sendo ele judeu, que na Bíblia está escrito que os samaritanos não se comunicam com os judeus. Então, era um desafio muito grande, mas Jesus aceitou o desafio. E no final do desafio, vejam as bênçãos que aconteceram. Jesus trouxe uma estratégia muito profunda para a salvação daquela mulher. Ele usou de coisas simples, sem precisar de arrodeios, quando chegou no poço de Jacó. Naquele poço havia água e ele pediu água para beber. Aquele poço, há muito tempo atrás, tinha sido cavado por Abraão, depois desentupido por Isaac, e depois o nome foi dado a Jacó, poço de Jacó. Jacó deu aquele poço por herança ao seu filho José. José não desfrutou do poço e foi vendido aos ismaelitas para ser escravo no Egito. E lá tornou-se um governador. E nunca mais José voltou para desfrutar daquele poço. Então, por herança nós sabemos que o verdadeiro dono do poço estava ali, Jesus Cristo. E a sua estratégia era chegar até o poço, onde era a sua herança, e pedir água e conversar com aquela mulher. A mulher, sem entender a princípio a conversa, porque ela jamais queria conversar com um judeu, e Jesus aceitou o desafio de quebrar esse protocolo de samaritanos e judeus que não se comunicam. Então Jesus deu uma lição muito linda por ele ser o melhor líder de toda a história. Jesus entrou com simplicidade, sem precisar de muitas palavras, mas ele chegou pedindo água. Então foi ali que Jesus começou a descortinar a vida da mulher por meio daquela água. Aquela mulher tinha uma vida de vícios, da qual estava em pecados, por haver tido vários maridos. Mas Jesus lhe mostrou uma água dom, uma água que saciava a sua sede. E aquela mulher entendeu de imediato que Jesus era um profeta e que ele era o Messias. Então Jesus, irmãos, aceitou os desafios e no final do desafio recebeu uma grande bênção, que foi a salvação daquela mulher, para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, o que é que os desafios faz diante da evangelização? Primeiro, com a entrada do pecado no mundo, veio as doenças e veio as possessões demoníacas. É por isso que os itens do nosso tópico vai falar sobre enfermos e endemoniados, e também sobre a incredulidade, porque a incredulidade está no coração. Os homens que se afastaram de Deus, que se apostataram da fé,
muitos deles não têm mais chance de salvação pelo simples fato da apostasia, que é um pecado contra o Espírito Santo. É claro que não são todos os homens que estão nesta apostasia, que pecaram contra o Espírito Santo. Jesus diz que são os que pecaram contra o Espírito Santo. Não tem mais chance de redenção. Mas Jesus veio dar luz, tirar os que estão nas trevas e levar para a sua maravilhosa luz. Então Jesus veio tirar as pedras, os espinhos, a gordura, a incredulidade. Jesus veio trazer luz para os corações. Então, meus amados irmãos, quando Jesus veio trazer a sua mensagem, o seu desafio era que os coxos, os surdos, fossem curados. Então, quais eram esses desafios? Os desafios eram muitos. Primeiro, o reino de Deus havia chegado. E o reino de Deus que Jesus trouxe era um reino completo. Era um reino que curava a alma, que expulsava os demônios. Então, Jesus não deixou para o final da história, lá para o milênio, as curas. Não. Jesus tinha misericórdia e teve compaixão. Assim como teve com aquela mulher samaritana. A mulher queria saber sobre a adoração. Jesus disse, vem a hora. Mas ele antecipou, dizendo, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, com respeito aos enfermos, Jesus olhava para um cego e tinha dó, misericórdia e curava o cego. Jesus não esperava para o último dia ou para os últimos acontecimentos finais. Ele trazia exatamente a cura para o enfermo e repreendia todos que são oprimidos pelo diabo. Porque a missão de Jesus era essa, conforme diz o profeta Isaías, repreender todos os que estão possessos de demônio. Então, meus amados irmãos, grande é o desafio na evangelização. Nós vamos ver que na nossa leitura bíblica em classe, vai falar sobre o Pentecoste. No versículo de número 1 em diante, vai falar, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio do céu, versículo 2, um vento. Então vai falar sobre o batismo do Espírito Santo e vai falar como isso serviu para conquistar outras nações. Primeiro, irmãos, batismo com o Espírito Santo é o recebimento de poder. Foi Jesus quem disse, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Então, a grande questão do desafio na evangelização nas cidades é que nós precisamos de poder. Muitas pessoas estão evangelizando, mas estão fracassadas porque lhe falta poder. Quando eu falo de poder, estou falando da evangelização com o evangelho que transforma. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, por quê? Porque com a entrada do pecado no mundo, por intermédio de Adão, Satanás tem sido o governante de todas as nações, porque ele tem se tornado o Deus falso do século presente. Mas Deus levantou um povo e com poder transformou esse povo em filhos de Deus. Com poder para levar o evangelho de poder. Para levar o evangelho de poder. Primeiro, Satanás não vai se curvar diante de um nome pelo simples fato do nome ser poderoso. Por exemplo, quando Satanás estava no céu, ele sabia que Deus era todo poderoso, mas ele não teve medo do nome de Deus.
Ele não teve medo da presença de Deus. Ele tentou ser inimigo de Deus, querer o trono de Deus. Mas veja o que aconteceu. Deus deu poder ao arcanjo Miguel e aos seus anjos. E ali nós vemos que o poder que Deus deu ao arcanjo e aos seus anjos derrotaram a Satanás e aos demônios. Então, Deus não precisa lutar com o diabo, porque Deus não luta com nenhuma das suas criaturas. Deus, ele traz um anjo forte. Deus levanta homens e constitui a sua igreja para derrotar Satanás e seus demônios. A Bíblia diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso é promessa de Deus. Então, com a descida de Satanás na terra, vejamos aqui, meus irmãos. Muitas pessoas não sabem por quê. Porque o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. E a humanidade não sabe expulsar demônio. Muitos são incrédulos, são ateus, não acreditam em Deus, nem na vida futura, não acreditam em demônios, nem em inferno, nem em céu. Então, são oprimidos pelo diabo. Essas pessoas precisam ser evangelizadas pelo poder do Evangelho. Essas pessoas precisam ser ganhas para Cristo. Olha só, irmãos. Quando os anjos caíram, eles eram anjos de Deus que serviam a Deus no trono de Deus. Mas Satanás e seus anjos caíram para as regiões celestes. E na terra, Deus deu aos homens, certo? Então, Satanás está nessa região aqui, ó. Não está hoje no céu, nem está totalmente na terra. Porém, por causa do pecado, ele tem permissão de rodear e passear por ela. Se ele tiver brecha, como diz Tiago, que ele anda como um leão, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, aí ele vai e entra, como aconteceu no caso de Judas, como aconteceu no caso do Gadareno. Então tenhamos o cuidado, porque a terra não é do demônio, a terra não é do diabo. A terra foi dada aos homens, os céus pertencem a Deus, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, Satanás não tem direito de possuir a terra, não é herança dele. Ele está aqui como um usurpador, ele não tem direito de permanecer na terra, mas por causa do pecado, Deus permitiu ele vir. Então, qualquer momento ele vem e ele fica nessas regiões aqui, regiões celestes, e rodeando a terra, procurando a quem possa tragar. Então, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus deu ao homem domínio, dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais do campo. Então, o homem tem domínio sobre a terra, céus, né? Sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo e sobre o mar, que é os peixes do mar. Então, quando o homem pecou, esse domínio foi apagado. Então, Satanás está controlando o sistema. E ele tem tomado esses tronos do homem e da mulher. Por exemplo, o homem é pai, a mulher é mãe. E hoje, o que é que Satanás tem feito? Não é tomar esse trono de pai e esse trono de mãe? Sim, Satanás quer tirar essa filiação que todos os filhos, quando nascem, têm os seus pais. Então tenhamos o cuidado, porque esses últimos dias têm sido muito terríveis. Satanás está com muito ódio da raça humana, quer destruir a raça humana, porque a raça humana tem um corpo físico que pertence a Deus. Deus deu para possuir a terra, dominar a terra. Então Satanás, ele tem que ser expulso.
não somente do lar das pessoas, mas também da terra. Então, como é que se expulsa Satanás? Com poder. Satanás não tem medo do meu nome. Satanás não tem medo da minha posição ministerial. Seja pastor, mestre, diácono, presbítero, ele não tem medo disso. Ele não teve medo de Deus, mas ele só se curva diante de poder. Então, como conseguir poder? Pelo Espírito de Deus. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até aos confins da terra. Então, quando Jesus nos chamou, ele diz: eu vos dou poder sobre escorpiões, isso se referindo ao reino das trevas. Então, receba poder, evangelize com poder, saia às ruas com poder. Parafraseando, oração e jejum, porque tem muitos demônios que não saem senão com oração e jejum. Então, irmãos, receberemos poder através da oração, da comunhão e fazermos um jejum a Deus, porque temos que estar preparados para expulsar Satanás do lar, de qualquer casa, de qualquer pessoa, porque a terra foi dada aos homens. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Deus ama as suas criaturas. E nosso último tópico vai falar sobre como fazer evangelismo urbano. Então, aqui vai falar sobre o treinamento da equipe, o estabelecimento de pontos-chave e o acompanhamento do trabalho. Vejamos. Procure estar atento à nova frente evangelística ao partir para uma nova área urbana. Alguém deve ser deixado como responsável para cuidar de novos convertidos que foram alcançados, como fazia o apóstolo Paulo. E periodicamente deve haver visita até que amadureçam o suficiente para caminhar por si própria. Não descuide do trabalho do discipulado. Fortaleça na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quem se opõe a evangelizar as áreas urbanas deve estar sempre atento. Por isso mesmo, tem uma equipe amorosa, competente e disponível. Aqui vai falar sobre a organização, vai falar sobre como nós devemos estarmos organizados diante das ruas, com seus líderes. Primeiro, por quê? Porque o reino das trevas vai lutar conosco, irmãos. Nós vamos às ruas levar a bandeira do Evangelho. As pessoas são alvos de salvação. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, não é contra a humanidade. A nossa luta é exatamente contra os demônios e todos os seus demônios e Satanás. Então, irmãos, como os demônios estão hierarquicamente sob direção, por exemplo, tem Satanás como líder, então os demônios estão sendo liderados por Satanás. A Bíblia vai falar muito bem que há lugares que são controlados por demônios. Há regiões, há países, há estados que são dominados por demônios. Por isso que a Bíblia vai falar sobre principados, demônios que dirigem países, vai falar sobre potestades, vai falar sobre dominadores, tronos,
vai falar sobre hostes espirituais da maldade. Então, eles são preparados para destruir a igreja. Mas a igreja recebe poder para ir até eles e acabar com a obra deles, mediante o poder do Evangelho que nós conseguimos na morte de Cristo, aonde a igreja foi criada. E no Pentecoste, a igreja foi inaugurada com poder. Então, irmãos, estejamos preparados para o evangelismo, porque não é fácil. Nós vamos lutar contra o diabo, contra Satanás e contra os demônios. Curar os enfermos em nome de Cristo, ressuscitar os mortos em nome de Cristo, levar uma palavra com o poder do Evangelho. Então, é isso que nós temos que aprender. Somente o poder vai fazer a diferença. Não é palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é em demonstração de poder. Em nome de Jesus, nós receberemos a vitória sobre todo o reino do mal. A nossa conclusão. A evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. Se por um lado lidamos com as massas, por outro temos de tratar particularmente com cada pessoa, para que todos venham a um encontro pessoal com Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo, façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Então, irmãos, com essa nossa conclusão, nós ficamos muito satisfeitos por esse ensino deste grande trabalho de evangelização, que é muito importante a igreja local ter. A igreja não é para enviar simplesmente um missionário, mas ela é para ser uma igreja missionária. Então, meus amados irmãos, recebemos de Cristo essa orientação de levarmos o Evangelho a todas as nações, línguas e povos, e com poder venceremos a batalha em nome de Jesus. Fica conosco. Deus te abençoe, meu amado irmão, em Cristo Jesus. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por nos ajudar. Então, continue conosco. Deus precisa de você e de mim na sua obra, na caminhada da evangelização urbana, que são nas cidades. É desafioso, é espinhoso, mas lembre-se, Jesus está conosco e nos garante o sucesso na palavra, na demonstração de poder. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.